Eu sou a Alice Permatei. Eu sou o Rafael Fields. E eu sou a Thaís Monteiro de Castro. E nós somos produtores de conteúdos. Juntos criamos para minha produtora, a Stereo Fields, e também para outras empresas. Mas antes disso, a gente já teve empregos formais, cumprindo horas e batendo cartão, como a maioria dos trabalhadores que você conhece ou como você mesmo trabalha. Só que um dia, a gente quis trabalhar com o que a gente ama de verdade e descobrimos mais um monte de gente fazendo a mesma coisa aqui na nossa cidade. Porque não é só em cidade grande que tem gente empreendendo de forma criativa e não convencional. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Esse é o Talks.dói. Tatuagem era um tema cheio de tabus, que despertava umas olhadas tortas da galera mais velha. Mas hoje a história é completamente diferente. Um tatuador é considerado um artista, com direito a estilo próprio, traços específicos e reconhecimento do público. E esse também é o caso da Tia Zaceta, advogada por formação, mas que virou tatuadora. E não é qualquer tatuadora não. Hoje a Tisa já é uma das maiores aqui da região, com agenda super lotada e com gente vindo de fora para poder tatuar com ela. Então, Tisa, como é que foi para você assim, começar a trabalhar com criação, já que você vem de uma graduação formal, assim? Não necessariamente eu comecei com a arte, com a tatuagem. A tatuagem chegou depois, né? Eu já trabalhava com desenho um período anterior, mesmo a tatuagem, e até junto com a tatuagem eu trabalhei numa confecção como desenhista por cerca de 5 anos, mais ou menos, durante também a minha graduação. E eu já tinha essa visão artística, sempre gostei muito da área. Ela veio de infância, assim, antes de eu me alfabetizar eu já gostava de desenhar por direcionamento da família, sugestões de parentes, né? Já tinha um mercado mais estável no sentido do direito. A faculdade aqui na cidade, tudo foi muito mais viável essa formação. Apesar de eu ter exercido ela pouquíssimo, não tenha me identificado em momento algum com a área, mas o curso em si foi muito proveitoso. Até para hoje, o que a gente vive aqui no estúdio, dia a dia, foi legal ter essa ideia do contrato, de algumas formalidades, de cumprir horários, que é uma visão que eu trouxe do direito, né? Então não foi difícil para você então ter que escolher, não exercer sua graduação para ir atrás? Não foi difícil. Ao entrar na faculdade, eu já trabalhava com artes gráficas. Eu trabalhava numa confecção como desenhista e a tatuagem aconteceu, assim, foi sugestão de algumas pessoas. Por que você já desenha? Por que você não tatua? A princípio eu não simpatizei muito com a ideia. Eu não conhecia muito do mundo da tatuagem e eu acho que é até uma visão que eu trouxe para a cidade, né? A gente tem aquela visão da tatuagem clichê, aquela visão tradicional de uma tatuagem copiada de livrinhos e livrinhos, nada personalizado para uma pessoa. Eu tentei fazer isso diferente. Quando me sugeriram, né, a ideia de tatuar, comecei a pesquisar. Não foi muito fácil cair nesse mundo, não. Eu comecei a pesquisar e vi gente de fora, vi gente do mundo. A Kat Von D, por exemplo, foi uma das minhas maiores inspirações por ser mulher e por trabalhar numa área que eu gosto muito, que é o realismo preto e branco e de rosto. Com a desmarginalização da tatuagem, né, quando artistas começaram a fazer, começou a ficar bonito e artistas vieram para o meio da tatuagem para fazê-la, esse conceito mudou muito. Você não vai hoje no estúdio, olha para um book e fala eu quero isso aqui no braço. Você leva uma ideia e o tatuador desenvolve essa ideia no estilo dele, de acordo com a anatomia do seu corpo, do lugar. Aqui a gente tem muito esse trabalho de adaptar a ideia do cliente. A tatuagem de rosto não dá, por exemplo, para ser feita em qualquer lugar do corpo. Até dá, mas não valoriza o trabalho do artista, nem valoriza no corpo do cliente. Então a gente tem que direcionar essa ideia, o que ele quer, o que ele procura, para o que realmente vai funcionar, para o que realmente ele vai ficar satisfeito. Por exemplo, lugares que eu sempre sugiro são o bíceps e o antebraço.
que a pele toma menos sol, o lugar é mais plano, não distorce tanto o rosto da criança, do pai, da mãe. Quando eu comecei a tatuar, eu sentia muita resistência nessas sugestões que eu dava. Esse lugar não fica bom. Aí a pessoa, mas você acabou de começar a tatuar, como é que você está falando isso? Apesar de eu já ter esse conhecimento, as pessoas não tinham confiança no resultado. Hoje, né, com o meu trabalho, com o portfólio, com o que eu já fiz, elas chegam e aceitam um pouco mais. E realmente, quando acontece, quando eu construo a ideia, coloco na pessoa e ela vê e fala, não, era isso mesmo o tempo todo que eu procurei, tá mais fácil. E eu acredito que com o passar do tempo, assim, com a minha experiência, eu vou poder ajudar melhor a construção da ideia das pessoas e espero que elas também me deem uma liberdade artística que o artista precisa, né? Para se sentir confortável no que ele está fazendo e o resultado ser melhor. Como é que funciona aqui o seu processo de criação, assim, desde quando a pessoa chega aqui com a ideia até a finalizar? Por ser muito específico, tem uma procura grande em um determinado segmento. Eu instruí as minhas meninas aqui, as duas, tem todo um conhecimento básico, técnico e de informação cotidiana minha, assim, eu tô ali, qualquer dúvida, mas elas que fazem esse primeiro contato. Eu sempre separo horários grandes para cada cliente, mesmo que seja um nome com um coraçãozinho. Tem que ser uma letra precisa, tem um trabalho de mostrar várias opções, colar em vários lugares o decalque. A gente tem esse cuidado por ser uma coisa definitiva, que a pessoa realmente esteja confortável e satisfeita. Nos processos de criação mais complexos, eu chego a reservar um dia inteiro, às vezes 2, para conversar com o cliente. Fico 3, 4 horas fazendo uma montagem, porque eu trabalho no realismo a partir de referências fotográficas. Então não adianta a pessoa chegar com uma tatuagem pronta ou com um desenho. A tatuagem pronta já foi a leitura de um outro tatuador. Eu não posso ler a partir da leitura de alguém. A pessoa quer fazer uma índia com um lobo. Ela viu essa tatuagem em algum artista, em alguém, gostou da ideia, se identificou e quer fazer, ou mesmo quer fazer uma modificação. Eu não vou em momento algum pegar e copiar essa tatuagem ou qualquer outro exemplo que ela traga. O que eu vou fazer? Procurar índias, procurar colocar características que representem a ideia dela, do lobo, da localização, a posição, com bases fotográficas. E aí fica tudo muito personalizado, tudo muito de acordo com o tamanho do músculo dela, daquele lugar, da região. Tempo aqui a gente não poupa para o cliente, né? Para ouvir, para discutir. E a gente tem que tentar extrair isso de uma forma sutil e ajudá-lo a enxergar o que ele realmente quer, né? Ser dono do próprio negócio tem as vantagens, né? Eu posso direcionar os projetos são meus, as ideias são minhas, os sonhos são meus. E eu posso direcionar todo mundo para conseguir alcançá-los. Aqui no estúdio eu tenho horário para chegar e não tenho horário para sair. Sábado, domingo, feriado, a gente que dá conta, a gente que fecha a caixa, a gente que vê estatisticamente o que está dando certo, o que não dá. Isso é muita responsabilidade. Saber como que isso está sendo recebido pelas pessoas, se eu vou colocar um ponto, por exemplo, o contrato, o pagamento de sinal, como que as pessoas vão reagir a isso? É um risco, né? De ser bem aceito ou não, de funcionar ou não. É uma responsabilidade que a gente assume, mas eu acho que em linhas gerais vale muito a pena, né? Não dá para ser leviano em nenhum aspecto, não dá para brincar com o seu trabalho. Você é o único responsável por ele. Então você vai ter uma responsabilidade emocional no contato, no convívio com o cliente, seja numa loja, ou numa padaria, ou no estúdio de tatuagem. E você tem uma responsabilidade financeira muito grande. Você tem que cumprir metas, você tem que ver o dinheiro fluindo para o lado certo, o lucro acontecendo e sendo reinvestido na empresa. Não dá para não colocar na ponta do lápis. Você tem que ver o que realmente sobrou e ter, né, a iniciativa de reinvestir às cegas e falar, vou fazer esse investimento aqui, é o melhor que eu posso fazer, eu preciso oferecer o melhor nesse sentido e ter coragem de fazer e assumir as consequências disso, né, boas ou ruins. Essa foi a história da Tisa Seta e do seu estúdio de tatuagem.
Para você conhecer a história do próximo empreendedor do Talks.doc, faz o seguinte, clica aqui, a gente se vê lá.